Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos discutir o tema da educação, a moral e a ética. E para discutir comigo no programa de hoje nós temos a participação do professor Clóvis de Barros Filho. Ele é professor, doutor em Ciências da Comunicação, professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP, e também lançou alguns livros como A Ética na Comunicação, A Filosofia, explica também algumas questões da humanidade, e eu tenho aqui ele ao meu lado para conversar no programa de hoje. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado. Além também do livro A Ética e a Vergonha na Cara, não é, professor? Um tema bastante polêmico quando a gente fala de ética e moral. Eu acho que a gente pode conversar com esse livro para discutir um pouquinho o que seria ética e moral na nossa sociedade contemporânea. Qual é o conceito de ética e moral, para deixar claro para o telespectador, para a gente começar a discutir o tema a partir da educação também. Olha, é muito comum que as pessoas entendam a ética como uma espécie de tabela pronta das condutas humanas em duas colunas, né? Pode, não pode, justo ou injusto, aceitável ou não aceitável. E essa concepção de ética, ela não convém por várias razões. A principal delas é que nós estamos o tempo inteiro enfrentando situações inéditas, novos desafios, e se a ética for uma tabela já pronta, é normal que as novas situações não constem da tabela. Então a ética é mais do que isso, ela é uma atividade coletiva, uma espécie de articulação coletiva da inteligência para buscar o aprimoramento da convivência, né? Todos nós somos corresponsáveis pela convivência e pela busca da melhor convivência possível. E a ética é isso, é essa participação de todos no sentido de buscar uma convivência que seja cada vez melhor. Eu ia dar um exemplo simples. Há 10 anos, se você frequentasse lugares fechados, você encontraria muita gente fumando. E hoje você não encontra mais. Então, o que foi que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que a convivência mudou. E ela mudou porque nós decidimos assim. Então, é uma troca de padrões também. Onde eu quero. Inclusive, hoje em dia, se tem um lugar específico. O fumante tem que estar ali, naquele quadradinho. Entender a ética assim passa a dar um sentido a coisas que poderiam, com a visão mais anterior da ética, ser incoerências para o próprio sistema. É bem por aí? Claro. A verdade é que nós somos o tempo inteiro livres para decidir como queremos conviver. E depois, o que se espera é que nós respeitemos aquilo que nós decidimos, né? Então eu vejo que na ética há sempre dois momentos. Um momento que é um momento deliberativo, onde todo mundo pensa junto para ver como é que vamos conviver. E depois um momento normativo, que é o momento em que o que se espera é que a gente respeite aquilo que nós mesmos combinamos. O que a maioria decidiu, então, nesse caso. Muitas vezes o que se espera é que no debate encontre-se uma espécie de consenso em torno do melhor argumento. Acredita-se que se o debate for bom, a racionalidade nos permite encontrar, digamos, a solução mais adequada. E todos devam reconhecer esse argumento como o melhor. Isso nem sempre é possível, mas é uma tendência, é o que se pretende, né? É o que se busca. A ética será tanto mais rica quanto mais as pessoas perceberem que elas precisam participar dessa definição do que é certo e do que é errado. O que me parece também, e já é uma discussão que eu quero falar, se existe uma ética individual e coletiva, já que o princípio básico é como se fosse a questão do próprio caráter ou de uma verdade individual, não é?
Então existe a ética, como é que essa ética individual ela está junto de uma ética maior, uma ética coletiva? Não, a ética ela nunca é individual, ela é realmente social, né? A ética ela é uma busca sempre coletiva, como você diz, de critérios de convivência os mais adequados. O que existe para cada um de nós é o que a gente chama de moral, né? Que é um conjunto de princípios que cada um decidiu respeitar por si só. A moral também requer a liberdade para que possamos decidir como queremos agir. Eu diria que a moral é aquilo que você não aceita fazer porque você não se vê fazendo isso, né? Eu poderia ir mais longe. Talvez a moral fosse aquilo que você não fizesse, mesmo que fosse invisível, né? O espectador poderá imaginar uma série de situações que ele não age de uma certa maneira, mas deve admitir que se fosse invisível faria diferente. Essa situação não é uma situação moral, porque você age pelo medo do olhar do outro. Um olhar castrador. Também, castrador. Né? A moral é quando você mesmo se impõe um certo tipo de conduta. A moral, portanto, é em primeira pessoa. A moral realmente envolve um diálogo do eu com o eu sobre como é que alguém quer agir e viver no mundo. Né? Então, a partir da moral, por exemplo, se a gente for discutir sociedades indígenas ou um grupo de mística ou religião que agora decida morar no campo, né? Não, agora os meus filhos eles não vão para a educação, não vão ser doutrinados, não vão passar por esse processo de formação. Então, a moral deste grupo teve uma mudança para que ele pudesse não respeitar a ética coletiva, basicamente por aí? Na verdade, invariavelmente você viu bem o problema. Diferentemente do que o senso comum acha, tanto a moral quanto a ética dependem da liberdade que temos para decidir como queremos viver e como queremos conviver. Quanto mais liberdade, mais moral. Eu te dou um exemplo. Hoje em dia é muito comum nas vias urbanas a presença de radares que fiscalizam a velocidade, pardais, não é? Uhum. E outro dia um governante dizia que os pardais tinham moralizado o trânsito. Há um erro de conceito, porque a moralização do trânsito pressupõe a liberdade de cada motorista de decidir pelo próprio juízo qual é a velocidade adequada para o seu veículo. O radar, ele desmoraliza o trânsito. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque você acaba definindo a velocidade do veículo por conta do medo de uma consequência imposta, né? Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que as nossas sociedades, elas são cada vez mais carentes de moral e, portanto, cada vez mais necessitadas de repressão. Se você vai visitar uma empresa e você chega na recepção, perceba a quantidade de obstáculos que você enfrenta para poder entrar no prédio. Você tem que mostrar um documento. Esse documento é fotocopiado. Você é fotografado. Você recebe um crachá digital. Esse crachá digital dará acesso ao andar específico que você supostamente vai. Então perceba que tudo isso parte de uma premissa de desconfiança enorme em relação a você, né? Eu costumo comparar as empresas hoje, esse mecanismo de entrada, os castelos medievais, eles eram cercados por uma espécie de lago com jacarés e pontes elevadiças. Pois hoje
Os símbolos mudaram um pouco, mas o problema continua o mesmo. Você parte da premissa que o outro não é confiável. Então é preciso controlá-lo e vigiá-lo o máximo possível. E não há nenhum pudor nesse sentido. Recentemente, as escolas começaram a adotar um sistema de câmera dentro da sala de aula. E o apelo é que os pais poderiam fiscalizar, ver o que os alunos estavam fazendo na sala de aula. Ora, você perceba que a escola, ao invés de gastar suas energias para formar moralmente os alunos, isto é, dar-lhes condições de pensar sobre a própria conduta em qualquer situação, sem nenhuma necessidade de repressão, a escola investe em repressão. O que é que você está dizendo? Você deve se comportar bem porque você está sendo vigiado. Mais ou menos aquela história do sorria, né? Aí, você está sendo filmado. Isso termina gerando um exército, né? Que ele só funcione sobre essa necessidade de ter alguém comandando. Exatamente. Né? Aí você falou na questão do trânsito. O que você está dizendo é o seguinte, se você não estiver sendo vigiado, aí então pode enfiar o pé na jaca e tornar-se o canalha que for. E com o tempo, as sociedades que vão sendo originadas por este processo, exatamente no lugar de criar um processo mais democrático, pelo contrário, quando eles estão livres, né? Quando você falou na questão do trânsito, eu lembrei também aqui em Natal, por exemplo. Quando chega meia-noite, dizem que os radares não funcionam mais. E aí chega a exemplificação disso. Se não funcionam mais agora, algo que durante o dia me faz ter essa tendência, à noite eu estou livre, passo em alta velocidade. Trazendo esse diálogo para o campo da sala de aula, não é? Como então a gente teria outros diálogos sobre o papel do professor, né, dentro da sala de aula, como esse personagem que tem o domínio do conteúdo, que tem a forma adequada de ter uma visão sobre a sociedade? Como é que a gente pode fazer essa discussão a partir da ética e moral na figura do professor? Pois é. É mais do que tempo da escola rever o seu papel na sociedade. A formação de um cidadão pressupõe oferecer a esse futuro cidadão condições de participação no espaço público, condições de defesa dos seus princípios, condições de argumentação no sentido de constituir essa grande polifonia, esse grande cenário que é a partir do qual nós identificamos como queremos conviver. Então, no final das contas, nós temos que contar com a escola para permitir ao seu aluno não um saber dogmático sobre a vida, mas condições de reflexão a partir de situações que serão cada vez mais inéditas, cada vez mais, merecedoras de debate e discussão. Veja as novas tecnologias. É sabido que o Facebook é uma ferramenta extraordinária e é sabido também que por conta do Facebook você assiste ao chamado bullying eletrônico. E esse bullying eletrônico leva os adolescentes ao suicídio, muitas vezes. Destrói a identidade, quer dizer, potencializa aquele constrangimento da sala de aula em nível global. Bom, então, o que é que você pensa? Se uma coisa é muito boa e muito ruim ao mesmo tempo, é preciso discutir os critérios do seu uso, as condições legítimas do seu uso. Inclusive com os próprios alunos. Com os próprios alunos. Né? Agora eu te pergunto, aonde você, olhando para trás, vai encontrar a verdade sobre o Facebook? Você pode consultar lá os grandes sábios, né? Platão, Aristóteles, Jesus, Maomé, Buda, nenhum deles falou sobre o Facebook. Esse problema, esse abacaxi, quem tem que descascar somos nós. E eu estou falando do Facebook, que é quase uma antiguidade, né? A cada dia surgem novas situações e novos problemas de convivência a serem enfrentados.
Então, qual é o papel da escola? Permitir ao aluno a discussão dos problemas da vida, tal como eles forem aparecendo. Uma competência intelectual de reflexão sobre todas as possibilidades e identificação através dos valores do melhor caminho a traçar. Ora, o que faz a escola? Sabidamente, muito pouco, ou quase nada. A escola absolutamente preocupada em passar conteúdos que permitam depois a ascensão dentro da hierarquia escolar, boas performances no vestibular, etc., a escola acaba abrindo mão de um dos seus papéis mais fundamentais, porque isso talvez não seja cobrado no vestibular, porque isso talvez não dê à escola uma boa posição nos rankings que estão cada vez mais frequentes e que, de certa forma, ajudam a definir até o valor da escola, né? Me parece que a gente, quando assume a cadeira ou o status de ser professor, pensa que tem um domínio sobre o próprio conhecimento. Como é que essa questão ética ela pode passar para a sala de aula, para o perfil do professor, junto com a relação com o aluno? Olha, eu acho que quando o professor não está preparado para discutir esse tipo de temática, ele acaba recorrendo ao senso comum, ao que a gente chamaria de ideologia do senso comum, para suprir as suas carências. E acaba repetindo aquilo que ele encontra nos meios de comunicação, nos discursos autorizados, nas livrarias, nos livros mais etc. conhecidos. Isso. E aí você veja o que pode acontecer de mais nefasto. Se você entrar numa livraria qualquer hoje, não especializada universitária, uma livraria qualquer, o que é que você encontra para vender? Literatura, revista... Não. Seja preciso. O que você encontra para vender, eu vou resumir o mercado editorial. Os livros, eles são assim: 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar a perna do seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio. Depois, o poder da sedução, o poder do discurso, o poder da vida, o poder da fala, o poder da coisa. Em suma, o que é que você encontra? Você encontra uma espécie de programa de conduta pronto para o sucesso. Inclusive tem livros que dizem dica de sucesso, casal, como enriquecer. Todos, como enriquecer junto, casais inteligentes enriquecem juntos, casais... Bom, enfim. Então, o que é que você encontra? Você encontra uma espécie de programa pronto de vida boa e de felicidade e de sucesso, que, se aplicado, garantirá ao leitor uma vida feliz definitivamente. Bom, ora, o que é que você pode rapidamente dizer? Se 10 lições para ser feliz garantissem a felicidade de qualquer um, nós já teríamos erradicado a tristeza do mundo. O telespectador sabe que não é o caso. E inclusive a pobreza. Junto com a tristeza, a pobreza e todo o resto. Né? Porque, veja você, se tem um livro chamado 10 lições para ser feliz... corra na praia, coma linhaça, faça yoga, não sei o que. Então, eu devo supor que os filhos não ficarão mais doentes, não terão mais problemas na escola, não haverá mais humilhação no trabalho, você jamais contrairá alguma coisa tipo câncer, etc., porque você leu 10 lições para ser feliz. O câncer entristece. Então, eu suponho que aquele livro também seja um antídoto contra todo esse tipo de mazela. Ora, eu não preciso continuar para você começar a rir, né?
É claro que isso é uma falácia, é um engano, é uma picaretagem. Tudo que promete a felicidade é uma picaretagem. Por quê? Sabemos todos que a felicidade é rara, complicada, escapadiça, a vida é difícil, a chance do mundo agredir é enorme, a chance de não dar certo é imensa. E, portanto, um pouco mais de humildade diante da vida seria fundamental como primeiro passo para começar a viver bem, né? Você imagina que os nossos jogadores da seleção brasileira foram obrigados a repetir mantras de autoajuda e a ler livros de autoajuda antes de enfrentar a Alemanha. Posso te garantir que aparentemente não deu muito certo, né? Os alemães talvez tenham lido os mesmos livros, mas para eles funcionou. Talvez seja um problema de tradução, né? Então, o que é que você percebe? Você percebe que caberia à escola denunciar o charlatanismo contemporâneo. Porque a autoajuda está no lugar do pajé. Ela está no lugar, sabe? Aqueles ungüentos, pagelanças e miçangas e amuletos, e etc. Está no lugar disso, né? É tão picareta quanto isso, tá certo? Então caberia à escola, regida pelo princípio da racionalidade, dizer, olha, se a vida tiver alguma chance de valer a pena, é você pensando melhor, refletindo melhor, tendo inteligência, competência para analisar variáveis, aplicando a racionalidade diante de um certo espaço de alternativas e vendo qual é a melhor saída, sem muita garantia de sucesso sempre, né? Então, a partir daí nós estamos começando a falar alguma coisa próxima do que é a vida, né? Mas não! O que é que você encontra nas bibliografias de ensino médio, livros paradidáticos de autoajuda? A escola traz para dentro da sala de aula todo esse restolho, tá certo? E obriga os alunos a ter contato com esse tipo de proposta que é clara. Quer dizer, veja, você que está me assistindo, você acha mesmo que um americano que nunca te viu, ele pode ter uma dica, uma solução de vida para o seu problema que você que convive com você há 40 anos não conseguiu encontrar? É isso mesmo que você acha? Quer dizer, você acha mesmo que possa haver uma fórmula de vida aplicável no Paraguai, na Indonésia, aqui, na Noruega, e que garanta a todo mundo uma vida que exclua as mazelas, as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as angústias? É isso que você pensa? Nossa, mas é muita ingenuidade demais. E trazendo, obviamente que eu não quero fazer comparação, guardar as devidas proporções, mas quando a gente vem também para a área acadêmica, professor, né? Como repensar ou pensar, o Boaventura de Souza Santos fala do eixo do sul, Edgar Morin também, mas eu quero falar sobre a nossa sociedade. A própria ciência, a academia construiu o ideal e a sociedade ocidental, que se difere da sociedade oriental em muitas coisas. Mas então foi uma ética construída que não parece que é universal. Né? E aí eu faço essa pergunta: se o conceito de ética ele pode ser tão aberto possível a o conceito de uma ética planetária, por exemplo? Não, a necessidade de buscar alguma universalidade ela é óbvia, porque vamos imaginar que você tenha um certo grupo. Eu poderia começar até dentro de um exemplo mais fundamental, um casal, né? Aí um dos membros do casal suja a toalha de uso comum. Seria normal que ele levasse a toalha para lavar e trouxesse uma outra. Isso seria proteger a convivência. Então, se você entender a ética como o zelo pela convivência, esse seria o comportamento esperado. Mas esse membro do casal está atrasado, então ele deixa a toalha suja no toalheiro. Olha, você percebe que é um exemplo singelo, mas que mostra bem o que significa um problema ético. Só existe um tipo de problema ético. É quando você tem uma pretensão individual ou de um grupo
que coloca em risco a convivência. Esse é o problema. Porque quando as pretensões individuais não colocam em risco a convivência, não há problema ético nenhum. Tá? O problema ético é quando alguém ambiciona alguma coisa e para chegar a esse resultado, ele é obrigado a adotar condutas que coloquem em risco a convivência, como, por exemplo, furar o sinal vermelho, colocando em risco a segurança de todos em nome de um eventual atraso. Então você vê, eu tenho um problema e eu vou comprometer a convivência para resolver o meu problema particular. Eis aí o grande ponto da ética, né? O que é uma sociedade eticamente desenvolvida? É uma sociedade que não só tem competência para discernir qual o melhor caminho, né? Através da participação de todos, através de um debate rico, etc., mas é uma sociedade que também é competente para impedir que a convivência seja agredida por comportamentos isolados, individuais, que a gente chamaria de canalhas, né? Tudo aquilo que pretende fazer prevalecer um interesse individual em detrimento da convivência é um comportamento canalha. Então, a sociedade, não basta reclamar, né? A sociedade tem que ter mecanismos para impedir que pretensões canalhas destruam as condições de convivência boa. Coisa que a nossa sociedade, sabidamente, não conseguiu ainda. Ok, professor Clóvis, muito obrigado pela sua participação no programa Educação em Pauta. Infelizmente a gente tem um tempo curto, mas já deixo o convite para outra oportunidade. Vai ser um prazer. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência em mais um programa Educação em Pauta. Lembre que todos os sábados às 10 horas da manhã, também com reapresentação aos domingos, no mesmo horário, aqui na TV Câmara, você pode acompanhar o programa Educação em Pauta e a gente se vê na próxima semana. Tchau.